Um discurso histórico de Lula, mas há uma dissonância entre a tribuna da ONU e a ação do governo, por Mauro Lopes. Lula fez um discurso antológico na ONU, de largo impacto global e que orgulhou todos e todes que lutam e lutam para derrotar o fascismo. Algumas proclamações de Lula, entretanto, não correspondem ao cotidiano e políticas de seu governo. Vamos ver aqui. Lula começou a falar na abertura da Assembleia Geral da ONU na manhã desta terça-feira e foi como se o mundo parasse para escutá-lo. Foi aplaudido 7 vezes, um discurso irretocável, exceto talvez pela falta de menção aos povos indígenas. Talvez seja a única crítica possível que a gente possa acompanhar aqui de tudo, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos lá, para a gente poder acompanhar. Um discurso que fez o mundo respirar aliviado com a volta do Brasil ao chamado Concerto das Nações, depois de ter se tornado um país pária sob Jair Bolsonaro. Um discurso do líder do Sul global, dos países em desenvolvimento, conceito que atualiza tanto a noção de terceiro mundo como de movimentos não alinhados de 1960 e 1970. Gente, batemos 40 likes, vamos bater 60 likes, que é muito importante. Não é coincidência que Lula tenha desembarcado em Nova York depois das suas visitas à África e até Cuba. O texto proclamado por Lula foi atravessado pelo tema crucial da fome e da desigualdade social. Isto não é sugestão de qualquer assessor, não. Lembro-me de uma conversa em fevereiro de 2020, quando ele se preparava para ir ao Vaticano, encontrar o Papa Francisco e agradecer a sua solidariedade durante seu tempo de prisão. Lula dizia empolgado que o tema da conversa com o Papa seria a fome e a desigualdade, que considerava uma agenda comum de ambos e a questão central do mundo nos dias que escorrem. Foi o que aconteceu naquela ocasião, relata o Mauro. Vamos lá, gente. O discurso da ONU ecoou a centralidade do tema que ele burilou e ainda na cela federal da Polícia Federal em Curitiba. Quem não se emocionou quando ele corajosamente pronunciou o nome de Julian Assange e denunciou os bilionários? Quem não se orgulhou quando Lula falou do combate à fome, o combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra as mulheres, na defesa dos grupos LGBTQIAP+, e pessoas com deficiência? Lula surpreendeu ao proclamar que a igualdade racial na sociedade brasileira será o 18º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que se acrescenta às 17 ODS definidas pela ONU. Terminei o discurso muito impactado, mas é preciso dizer que houve desconforto, incômodo com algumas contradições flagrantes e nada secundárias entre o discurso e a ação concreta do seu governo no Brasil em 5 momentos. Lula denunciou a gravidade da crise climática sem precedentes e clamou por uma revolução ambiental global. Enquanto isso, seu governo mantém e amplia a exploração de petróleo no país e ameaça iniciar uma produção em plena região da Foz do Amazonas. Sua ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, referência no tema em todo o planeta, foi alijada no Plano de Transformação Ecológica elaborado por Fernando Haddad, um ministro da Fazenda tão fiscalista quanto seu antecessor Paulo Guedes. Marina Silva foi escanteada em Nova York, como vem sendo no Brasil. Um interessante levantamento do Globo, publicado na última segunda-feira, indica que Marina Silva é uma das ministras menos recebida por Lula em audiência oficial desde o início do governo, uma vez que, ao lado do recém-nomeado André Fufuca e do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Enquanto isso, 2 ministros que lideram a frente de destruição do meio ambiente brasileiro, André Silveira, de Minas e Energia, e Carlos Fávaro, da Agricultura, foram recebidos de 11 a 8 vezes, respectivamente. Lula lançou-se como líder climático do planeta, mas seu governo vangloria-se de que alcançará o superávit recorde de 90 bilhões de dólares na balança comercial de 2023, graças, sobretudo, às exportações do agronegócio, com a soja, cujo cultivo é a ponta de lança de destruição ambiental no país, como grande destaque. Lula atacou o neoliberalismo enquanto faz um governo com aliança com neoliberais e com programa econômico ao feitio deles, ao ponto de buscar fórmulas para liquidar os pisos constitucionais da educação e da saúde e proclamar a mais emblemática das metas neoliberais da gestão do Estado, o déficit zero. Lula defendeu os direitos trabalhistas, enquanto o Brasil descumpre uma promessa de campanha e recusa-se a revogar a destruição da legislação trabalhista promovida pelos governos Temer e
Bolsonaro. Vamos bater 50 likes, gente. Vamos lá para todo mundo ficar bem informado. Fala, Luiz Mior. E a todos que nos acompanham. Lula afirmou, como vimos acima, a incorporação da igualdade racial como a 18ª ODS, enquanto mantém Rui Costa, que levou a Bahia a ser líder de assassinato de jovens negros pelas polícias, enquanto setores do seu governo hostilizam a reivindicação de uma mulher negra ao STF. O seu partido apoia uma reforma eleitoral que representa um retrocesso de décadas, ao reforçar o poder patriarcal branco. Isso sem falar que o PAC irá financiar uma política de perfil claramente racista, a privatização dos presídios, copiada do modelo estadunidense, e que irá transformar milhares e milhares de jovens negros, em breve mais de 1 milhão, em mão de obra de custo irrisório, além de liquidar as políticas de desencarceramento, pois, na lógica da privatização, quanto mais presos, mais abundante a disponibilidade de trabalhadores em condições análogas à escravidão. O discurso foi histórico, com momentos emocionantes e repercussão internacional, mas as contradições estão aí à vista de todos, basta abrir os olhos. Texto corajoso do Mauro e importante para a gente poder acompanhar.